Eduardo, agora mundialmente famoso, encontra dificuldade a pagar as contas e dificuldade com a sede dos fãs. Mesmo ali com a habilidade de falar com Deus e com os anjos, ele ainda segue com problemas com a Irmandade. Nós temos aqui Daniel Mastral, o Filho do Fogo, volume 5, Voz que clama no deserto. Esse, impresso pela editora Ágape, é um dos maiores também, 462 páginas em 34 capítulos. Aqui ele voltou naquela ideia de dividir em duas partes. A primeira parte vai até o capítulo 14. Esse livro aqui é o único livro dele que foi laureado com o prêmio Arité em 2006. Esse Arité é da Academia Cristã de Escritores, então dentro dessa categoria é um título bem importante. Primeiro, aqui bem no começo da introdução, Daniel começa a falar da dificuldade que ele tem de alugar um imóvel ali dentro da sua fama. Como ele tem que manter o sigilo, né, dado que a Irmandade começa a fazer ataques recorrentes, ligações, cartas, envenenamento de seus animais, os problemas recorrentes que ele tem com esses ataques, né, ele acaba mudando de casa constantemente. E aqui ele começa descrevendo qual é a dificuldade que ele tem de encontrar novos imóveis, novos clinatos ali para poder alugar. E, inclusive, no primeiro capítulo, ele inicia de um pastor famoso, indo de madrugada na casa dele, junto com uma comitiva de irmãos ali, aquele ataque, porque ele está sendo assediado. O pastor está se sentindo culpado e acusado de ele ter revelado algumas coisas da igreja dele. Aquela velha história se a carapuça serviu, né? Inclusive o pastor nem tinha lido o livro dele para poder falar isso. E, inclusive, é um dos problemas do livro aqui, para mim como leitor. Eu não consigo entender aonde ele está indo, eu não consigo entender qual é a distância, eu não consigo entender qual a localidade que ele está. Apenas sei que ele viajou, demorou 2 dias para voltar, outras viagens demoram 2 horas. E eu até entendo o porquê, né? Ele faz isso para manter o sigilo das igrejas onde ele vai, das pessoas com que ele fala. E isso é importante para que a gente possa entender ali, e é importante para ele para manter o sigilo das informações, né? Inclusive, essas igrejas que ele vai, ele acaba tendo bastante problema, né? A gente falou nos livros anteriores ali que ele estava começando o seu ministério ali de evangelismo e de ensino, de instrução. Então essas igrejas, elas têm um fascínio ali pelo divino, pelo oculto e pelo misticismo, né? Inclusive pelo demônio. Ele cita bastante sobre isso. Porque quando ele passa 10, 12, 15 horas ali ministrando seus treinamentos, a Isabela ficaria sem fazer muita coisa, então ele começou a colocá-la para poder instruir também as pessoas, dado que ela vai aprendendo ao longo dos anos, né, treinando com ele. E ao colocar, as pessoas não queriam assistir as palestras dela, que pena, né? Imagino que ela deve ter muito para acrescentar também, dado o sofrimento que ela passou junto com ele. E as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem um homem que encarnou o diabo, que tem impacto com Satanás, que tem a história ali que viveu. Engraçado, né? Então ele conta isso, desse fascínio que as igrejas têm. Outro problema que ele tem também é o de calote. Aí ele sai de um problema que é a Irmandade para se encontrar com um problema no meio dos cristãos, né? Ele vai, ministra, mora, e não tem o que comer, não tem o que... porque as pessoas dão cano nele. E ele fala aí sobre esse problema recorrente aqui. Inclusive, vários calotes que ele já recebeu ali, ele cita uma frase interessante que ele diz que o templo virou dinheiro. E o dinheiro compra unção. Isso a gente já viu demais, né? O irmão que tem dinheiro rapidinho é promovido a pastor e é alto cargo dentro da igreja. Agora o irmão que tem a unção ali, que prega, que ministra, que fala, que conhece, não, isso daí bota para limpar o chão, é mais fácil, né? Inclusive ele termina a primeira parte desse livro aqui, falando da demissão da Karine, que é uma personagem aqui que entrou na história para poder auxiliar ele nesse tipo de missão. Ele teve um problema ali com os cansaços da Isabela, que é recorrente. A Isabela anda muito cansada, mas pra frente a gente vai falar por quê. E ele achei bem interessante que ele começa a crescer ali em fé e em estatura, ele começa a falar com Deus mais facilmente, ele começa a ouvir a voz de Deus em várias situações, o que faz com que ele amadureça bastante ali nas situações que a gente viu ele passando nos outros livros, né? E falando sobre isso, a segunda parte começa exatamente assim, ele falando com o anjo, né, aquele anjo ruivo que sempre o ajudou, que sempre ministrou com ele, e esse anjo, inclusive, começa a ajudá-lo fisicamente e até financeiramente. Para você que lê o livro, deixa aqui nos comentários para mim, qual foi a quantia que o anjo ruivo depositou para Daniel? E aqui nesse livro, na segunda parte, vai ficar mais ali intenso a história de Deus querendo abençoar a vida dele e querendo evoluir o ministério de Daniel, inclusive para o exterior. Então ele tem uma promessa de ir para o exterior, só que ele precisa cumprir 3 grandes tentações e uma cruz. E aí essas tentações, essas provas ali, que é o que vai fazer o enredo ali discorrer. O primeiro desafio que ele passa é justamente com amizades, né? Ele tem um amigo chamado Shen, a gente já falou dele sobre ele em outros livros. Ele quer sair com o amigo para conversar, espairecer, e a mulher dele não quer mais. E aí ela vai se impor ali na frente e ele surta. Ele surta e fica numa posição demoníaca ali, um negócio bem tremendo. Inclusive chega a agredir Isabela.
E esse foi o primeiro desafio onde ele tinha que ter o controle da ira. E aí, mais pra frente, ele vai diminuir um pouco a amizade com esse rapaz. E aí a gente se sente meio doído, né? Quem nunca teve um amigo aí que queria, um homem casado, queria sair com um amigo para jogar bola, tomar cerveja, fazer alguma coisa, e a mulher não deixou, né? São tempos modernos, né? A mulher que manda e o homem sabe que obedece. Inversão de valores, mas enfim, é assim que está funcionando e está dando certo, né? Pelo menos para mim. Então, o segundo desafio ali, aí a gente vai dar vazão para a mulher sábia agora. O Daniel acaba sofrendo vários calotes dessas igrejas mentirosas e ele mais uma vez quer ir. Isabela fala: não, você vai levar um cano dessa igreja, não vai dar certo. E ele teima e acaba indo sozinho. Pela primeira vez, Isabela não vai. Ele vai e acontece exatamente o que ela falou, não tem nem o que comer. Ele passa lá o dia inteiro lá ministrando e na volta para casa cansado, mais uma vez não recebe o dinheiro pelo seu trabalho. Aí um irmão muito caridoso, muito bondoso, doa para ele uma passagem de avião. Olha, quando a esmola é muito, você desconfia, né? Mas para quem aceita do Satanás ali um prato de salame, dá para entender por que ele não desconfiou. Bom, ele volta de avião. Dentro do avião tá a Thalia e uma outra moça. Para quem lembra, Thalia no primeiro livro foi aquela namoradinha dele dentro da Irmandade, né? E aí ele tem que passar a viagem inteira ali em oração, de olho fechado, para não cair na tentação da mulher. A mulher tá um encantamento só, um perfume lá que eu não vou nem citar aqui, para não dar problema com o canal, do jeito que a descrição é do ritual satânico que ela faz para poder encantar o homem. Inclusive ele fala que ela tá muito elegante, se é que você me entende. Então ficou ali um pouco a entender. No livro 1 e 2 ele diz que não teve nada com ela, não chegou a dormir com ela, né? Se é que você tá entendendo. E nesse livro aqui deixou a entender que sim. Eu não fiquei com essa pulga atrás do leite. Se você ler o livro aí, depois você me fala se você entendeu a mesma coisa que eu. Ele dormiram ou não dormiram junto? Bom, ele na época estava namorando com Camila e nunca traiu Camila, então eu fiquei na dúvida, né? A terceira tentação dele ali, a terceira dificuldade que ele teve, num dessas igrejas aí, picareta, caloteira, ele recebe uma proposta para ir morar na Califórnia. E aí ele fica, poxa, é a minha chance, era o que eu estava esperando. Só que ele fala, muito sábio, não, deixa eu orar. Ele fala com Deus, Deus imediatamente responde para ele: olha, não é não, quando chegar a nossa vez eu vou falar, e inclusive você nem passou pelas provas ainda. Então essa terceira tentação ele acaba vencendo também. Então a gente que está lendo o livro aqui, a gente ficou muito feliz. Inclusive após todos os eventos, tem um relato que eu acho muito engraçado. Como a gente descobre que Isabela está gestante, sim, esse é o motivo do cansaço que ela está tendo, das irritações, dos estresses dela, Daniel acaba indo tentando fazer os trabalhos missionários sozinho. E aí ela acaba enviando Felipe com ele, dado desse esquema que teve com a Thalia, ela acaba enviando um amigo junto, ele leva um amigo e resolve logo. E na volta para casa, eles estão no carro emprestado, três assaltantes tentam roubar o carro. E ali eles ficam meio preocupados com aquilo, e Deus fala para Daniel assim, olha, fala para ele assim. E Daniel aponta para o rapaz que está assaltando o carro e fala assim, olha, nada que você fizer vai salvar a vida do seu irmão. O rapaz cai em pranto, começa a chorar, e a gente descobre que o rapaz está doente no hospital e o irmão estava roubando o carro para poder vender e salvar o irmão. E aí Daniel converte o cara, faz uma oração por eles, e inclusive dá um exemplar do Filho do Fogo para cada um deles. Então uma história deveras interessante depois daquela do salame, essa daqui é a segunda mais icônica. Bom, aqui no finalzinho do livro, a gente vê o nascimento do Theo. Theo é o codinome que ele dá para o filho dele, mas aí dada aquela história do filho dele lá aos 15 anos no trem, então a gente já sabe o nome dele real, mas eu vou manter aqui o sigilo, já que o autor sempre faz, né? Então não tem problema não. A gente vê também que Daniel vende o carro dele, e aí para você que leu o livro, deixa aqui nos comentários qual o nome do carro que Daniel utilizava para fazer o trabalho missionário dele, que ele teve que vender para pagar o parto do filho dele. Devido às condições ali de ataques da Irmandade, ele preferiu fazer o parto ali mais humanizado, ali, numa clínica pequena, particular mesmo, e eu até entendo seus motivos, né? Imagina ele na rede pública. Nada contra a rede pública, o SUS é maravilhoso, pelo menos para mim sempre funcionou. Mas imagina para uma pessoa como ele, né? E aí ele conta que está com 8 anos de casado, por volta ali de 40 anos. E é legal você acompanhar assim uma pessoa ali, dos seus 17 anos até os 40, né? E olha que ainda falta mais 2 livros. Falando neles, ficou o gancho aqui da cruz, né? A cruz vai ser depois das terceiras missões, a cruz vai ser o chamariz para ele conseguir vencer essa proposta de viajar para o exterior. E a cruz aqui é um clone que a Irmandade fez do Daniel. Eita, vai dar o que falar, hein? Parece que ele vai fazer ali alguma coisa ali que vai queimar a imagem dele como escritor. Bom, mas isso aí já é uma outra conversa, o livro 6, né? Então, mais uma vez, esse vídeo ficou grande, o livro é grosso, mas valeu a pena. Fica agradecimento pelo tempo de vocês e a recomendação, Daniel Mastral, o Filho do Fogo, volume 5, a voz que clama no deserto, laureado com prêmio Mário Pérez.